especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Show de prêmios Nordestão. A maior promoção para fazer você feliz. São mais de 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses, 4 motos, 24 iPhones, 24 Smart TVs, 24 notebooks, 12 bolsas de estudo e 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. Todo mês você pode ganhar. Show de prêmios Nordestão. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Dr. Daniel Monteiro, professor universitário, nosso entrevistado anterior, professor também, né? Acabei não anunciando. E vamos com ele conversar com o Daniel Monteiro, falando sobre um evento que vai acontecer dia 23 de junho, sobre a atualização em prática em direito eleitoral e também sobre financiamento público de campanhas, né? O financiamento público, entre aspas, de campanha, da forma como está colocado, sem muitas regras muito claras, né? Então, vamos falar sobre isso também com o Dr. Daniel Monteiro. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Eu que agradeço, Robson, voltar mais uma vez aqui. Boa tarde a todos os telespectadores. Prazer tê-lo conosco. O que é que muda em relação ao financiamento de campanhas? Já há um tempo está abolido o financiamento privado, pelo menos oficialmente, que não significa dizer que acabou o Caixa 2, mas aí os partidos já recebiam um valor, né, que era uma espécie de fundo partidário para financiamento de campanha disfarçado, mas houve um incremento, inclusive, de recursos para esse financiamento público através dos partidos, mas ainda sem muitos critérios definidos. Isso, Robson. Lembrando que hoje no Brasil nós ainda temos um financiamento misto, né? Porque o cidadão ainda é possível doar, né, até o limite de 10% de seus rendimentos anteriores. Isso, realmente foi abolido. A empresa as privada doações empresariais que foram abolidas de fato, né? Mas uma reação a essa decisão do STF, né, e também da legislação, o próprio Congresso aprovou na última mini-reforma eleitoral o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, né? Nós temos o fundo partidário, que é um que já existia, que servia para a manutenção dos partidos, e os recursos são vindos do orçamento geral da União e também de multas eleitorais. E com essa mini-reforma de 2017 foi criado esse Fundo Especial Eleitoral para campanhas, né? Então, uma previsão de injeção de recursos na campanhas na ordem de 1,7 bilhão de reais, e que nesta semana passada, né, o Tribunal Superior Eleitoral acabou disciplinando, né, regulamentando os critérios para distribuição desses recursos para todos os 35 partidos que atualmente estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Então, a grande novidade com esta decisão é que o Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar esses critérios, estabeleceu uma reserva mínima, uma quantidade mínima de 30% do total desses recursos para as chamadas candidaturas femininas, ou seja, para as mulheres que serão candidatas nas eleições. Ou, na verdade, seria para a 30% reservado para a candidatura, digamos assim, do sexo oposto. Porque, na verdade, me parece que a lei ela não diz literalmente que seria 30% de mulheres que teria que ter de candidatas por um partido e 70% de homens. Na verdade, é 30% de um dos dois sexos de ficar representado. Seria assim? Isso. Na verdade, a interpretação do TSE utilizou uma referência anterior, né, que era a reserva de um mínimo de 30% para um dos gêneros. Para um dos gêneros. Para um dos gêneros. E, inclusive, esta decisão de
reservar os 30% já tinha sido aplicado para a distribuição do fundo partidário, que é o outro fundo, e de maneira simétrica, de maneira analógica, também se aplicou, estendeu esse entendimento agora o fundo especial com um recurso muito vultoso, muito maior. E aí, como na prática, exato, como na prática acaba que a grande maioria das candidaturas são masculinas, na prática ficou reservado aos 30% das mulheres, assim como também um tempo de propaganda eleitoral que acontecerá nas eleições de 2018. Há alguma regra mais clara do ponto de vista da aplicação desses recursos ou ainda está muito solto ao bel prazer do dono daquele partido? Porque a grande maioria, não são todos, mas a grande maioria dos partidos brasileiros, infelizmente, são como franquias, como cartórios eleitorais que servem apenas para chancelar o interesse daquele detentor do partido que paga as cotas no plano local, no plano estadual e no plano federal, né? Daí eu gosto de chamar de franquia, parecido com a franquia, né? Você paga para ter a bandeira daquele partido ali, não existe aquela formação que vem de base. Robson, realmente, de uma maneira bastante frequente, a gente observa esse fenômeno que você tem colocado. Muito embora eu faça a ressalva de que também há movimentos no sentido de mudar isso. Existem novas agremiações, ou até agremiações já tradicionais se reinventando, se remodelando, né? Inclusive trabalhar uma vida orgânica interna, né? Interna, mais democrática, mais transparente. Inclusive, o tema do compliance, que daqui a pouco a gente vai falar, vai ajudar muito nessa remodulação, né? Mas em relação ao que foi colocado, esses recursos, até então, apenas a legislação previa de uma maneira mais genérica e agora o TSE, ao detalhar os critérios, inclusive há proporções na distribuição desses recursos, dependendo da representação que o partido tem atualmente no Congresso, dependendo de quantos candidatos elegeu na última eleição para a Câmara dos Deputados, quantos senadores tem atualmente, existe um percentual distribuído também de maneira igualitária, então houve uma especificação dos critérios por parte do Tribunal Superior Eleitoral e agora há uma clareza maior como esses recursos serão distribuídos. Inclusive, Robson, eu chamo a atenção do nosso telespectador, porque haverá uma conta única, né, onde serão depositados esses valores, e para que eles sejam depositados, antes o partido tem que apresentar uma ampla divulgação dos seus critérios internos de distribuição desses recursos, onde inclusive deve apontar os 30%, como ele vai destinar 30% desses recursos para as candidaturas de um e de outro sexo, que no caso acaba sendo na prática para as candidaturas femininas. Então, a partir de agora o eleitor poderá acompanhar com mais clareza, inclusive através dessa conta única, vamos dizer, o caminho que essa grande quantidade de recursos vai percorrer. E há um detalhe, inclusive, na hora que você, por exemplo, 30% para o sexo feminino e 70% para o masculino ou ao contrário. Tem um detalhe o seguinte, né? O partido tem que esclarecer a opinião pública como esse recurso vai ser destinado. Na verdade, nós temos que lembrar que existem candidaturas esse ano para governador e vice, para senador, primeiro e segundo suplente, 2 vagas, como também para deputados federais e estaduais. Existe alguma clareza da regra de distribuição desses recursos interno às candidaturas do partido? Porque uma coisa são os tipos de candidaturas e outra coisa são a quantidade de candidatos ligado a cada uma dessas disputas. É exatamente esse critério que o TSE regulamentou na última resolução, inclusive convido ao cidadão a acompanhar no site do TSE essa resolução, é bem interessante, porque lá ela vai exatamente impor ao partido que apresente os critérios de distribuição, para quais candidaturas, para quais cargos, para que ao final, inclusive, se verifique se houve a distribuição correta, né, na forma da legislação. Então, agora fica muito mais fácil o cidadão, né, que está interessado, que quer votar com qualidade, que quer votar com consciência, analisar, inclusive, segundo as regras que o próprio partido apresentou, se aquele partido cumpriu as regras que ele mesmo trouxe para fins de distribuição desses recursos. Então, há uma facilidade maior agora de acompanhar e, na hora de votar, verificar se realmente aqueles critérios foram obedecidos e se aquele partido, inclusive, está respeitando a quantidade mínima de investimento nas candidaturas femininas, né, que é o que se espera, o efeito maior dessa resolução. E uma pergunta para finalizar, o que é compliance eleitoral e de que maneira o compliance eleitoral ele pode minimizar os efeitos, digamos assim, daqueles partidos que são franquias, que têm propriedade privada, literalmente? O compliance eleitoral, ele vem do verbo to comply,
compliance, que é exatamente determinar uma reformulação, um cumprimento obrigatório das regras internas daquela instituição, e ao aplicar isso na área eleitoral, destinada a partidos, a candidatos, a cidadãos, se preventivamente se planeja, se organiza e se evitam demandas judiciais, se dando mais credibilidade e um diferencial com segurança jurídica àqueles personagens. Então, é uma novidade que veio para ficar. Nós pesquisamos isso no âmbito do Grupo de Pesquisa em Direito Eleitoral da UFRN. Já existe, inclusive, um projeto de lei com aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então, vai se transformar em lei esse projeto, né, em breve. E o compliance veio para ficar e, de fato, é uma forma de atender essa nova necessidade da população. E uma última pergunta eu lhe faço. Nós teremos aí, véspera de São João, dia 23 de junho, um evento importante, né, para candidatos, assessores, para a população em geral. Data, hora, local, tema desse evento. Bom, nós vamos estar aí com o site novo, www.novoeleitoral.com.br. Vai promover esse grande evento de atualização em prática eleitoral, ali próximos às eleições. Somos 4 professores de Direito Eleitoral, o professor Eval, o professor Edson, o professor Márcio, né, que compõem aí o Novo Eleitoral. E nós vamos promover esse grande evento com os principais temas às vésperas da eleição. Lá na cidade de Mossoró, no Hotel Oeste Vila, a partir das 8 horas, nós iremos abordar temas especialíssimos como o compliance eleitoral, a propaganda eleitoral, a arrecadação de gastos em campanhas. Então, temas que são essenciais para quem vai assessorar, para quem vai participar e principalmente para o cidadão também que deseja entender melhor esse processo eleitoral. Então, estão todos convidados, né? Nós temos aí nas redes sociais, inclusive do novoeleitoral.com.br e também de Robson Cidadão, as informações para quem desejar participar desse evento. Acesse o nosso site, robsoncidadão.com.br. Quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde Cidadão. Muito obrigado pela sua presença. Doutor Daniel, seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com amigos e familiares. Maravilha. Obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente, Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão.